Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os piores episódios do Boomerang. E vai ser o Boomerang atual, não vai ser o Boomerang antigo. Então você vai perceber que não vai aparecer séries ou desenhos como H2O Meninas Sereias. E essa lista foi completamente feita pela sugestão. E vai estar na descrição a sugestão da pessoa. E chega de relação, vamos lá. 10. The Apple Families. The Apple Families conta a história dessa família de hipopótamos azuis que estão numa excursão pela Europa e embarcam em diversas aventuras. Qual o problema desse desenho? Ele tem um humor muito infantil, sabe? Eu particularmente não sou pego por esse tipo de humor, e então é meio complicado assistir esse desenho, porque ele não tem graça e o humor dele não funciona comigo. 9. Tough. Em Tough, existe a história de uma garotinha rica que tem um cachorro de guarda que sempre a protege, até que ela adota um gato que chama de Tough, que é pilantra. E essa história é basicamente o cachorro tentando impedir as pilantragens do gato, e aí por aí vai. Eu sinceramente nunca vi esse desenho, então eu vou falar muito pouco. Se eu for chutar porque que ele é ruim, talvez seja a história meio fraca e os personagens que não peguem todas as idades. Só isso, eu vou ficar caladinho. 8. Grizzly and Lemmings. A gente acompanha os Lemmings, que são roedores com um tom bem acidentado, e o urso Grizzly, que é basicamente uma história bem Tom e Jerry, tipo, os Lemmings atrapalham alguma coisa, o urso tenta resolver, eles dão na cara dele, aí ele tenta resolver de outra forma, fica enchendo o saco dele. Muito clichê, genérico. Já não tem tanta graça eles ficarem rebutando Tom e Jerry. Por que vai ter tanta graça um desenho que copia a mesma fórmula? 7. Might Mike. Em Might Mike a gente acompanha o Mike, que é um pug que ele tem que defender a casa dele de todo tipo de animal, tipo o Fluffy, o gato, nos piores momentos, o Guaxinim, coelhos, blá 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 blá. Qual o problema desse desenho? Ele tem um enredo muito simples. Tá bom, pode ser que ele seja para crianças, mas assim, eu acho ainda muito simples o enredo dele, sem falar que esse CGI tá terrível. Terrível mesmo. Não podiam ter caprichado. Eu sei que é uma série de televisão, mas assim, eu já vi série de televisão que é nível DreamWorks Pixar. 6. Contos de terror da marcha e os contos da marcha. Eu decidi falar dos dois juntos porque não fazia sentido separar. Em ambos a gente acompanha a marcha contando histórias para os telespectadores, que alguns são de terror, como é no caso Contos Assustadores, e outros são só contos baseados na cultura local da marcha e algumas histórias conhecidas pelo nosso folclore em geral devido às descendências europeias. E qual o problema desse desenho? Nada assim demais, ele é só uma forma de os pais não contarem história para os filhos. Só isso, ele é só. Ele cumpre exatamente a função, nada mais do que isso. E eu, sinceramente, não curto esse tipo de desenho. 5. Wee Boom. Wee Boom conta a história dos próprios Wee e Boom, que são dois amigos que embarcam em diversas aventuras e descobrem coisas locais do Brasil, porque a série é 100% brasileira, adaptada de um livro da Mariana Caltabian, eu acho que eu falei certo. Qual o grande lance desse desenho? Nada assim demais, ele é só um pouco mais educativo, mas ele é divertido? Sim, só é um pouco mais educativo. 4. Lego Friends, uma adaptação de uma marca que a Lego lançou, que conta a história de amigas que embarcam em diversas aventuras. E qual é o grande lance desse desenho? O grande lance é que na sociedade hoje em dia, em que desenhos masculinos acabam atraindo as meninas e eles não são mais chamados desenho de menino, e os desenhos ditos para meninas também acabam atraindo os meninos, acaba que esse desenho não é atrativo para os meninos. Eu não vejo ele atraindo os meninos. Eu, particularmente, não sou atraído por esse desenho e as histórias não devem ser lá grande coisa, deve cair naquele clichê das histórias meio fracas. 3. O desenho da Barbie. O desenho da Barbie a gente acompanha Barbie, suas irmãs e seus amigos em várias histórias que só a Barbie pode proporcionar. E eu não preciso comentar nada, eu sinceramente não curto muito a Barbie, ela não me atrai por motivos que eu não sou uma menina e não gosto de boneca. E as histórias são fracas, na minha concepção, é claro. 2. Oddbods. Oddbods eu nunca gostei, mas assim, eu tô pegando a versão mais nova, que acabou desagradando a maioria das pessoas. Nessa história do Oddbods, a gente acompanha esses bichos, que eu, desculpa, eu não vou falar o nome deles, porque eu não assisto, que
eles fazem diversas enquetes com uma personalidade de cada um e fazendo humor. Bom, eu admito que em alguns momentos eu me encontrei rindo nos poucos episódios que eu assisti, mas em outros eu sinceramente não achei engraçado. Eu achei aquele humor muito específico, sabe? Tá Chovendo Hambúrguer, a série. Nessa série a gente acompanha o Flynn Flockwood e a Sam. Parece que eles estão no ensino médio e é antes dos eventos do primeiro Tá Chovendo Hambúrguer. Porém, qual é o problema desse desenho? Pois bem, ele tem um humor péssimo, histórias fraquíssimas, não faz jus ao nome porque não chove comida nem hambúrguer. E também outra, ele estraga completamente a cronologia dos filmes. E eu vou explicar por quê. Como o Flynn conhece a Sansa, ele só conheceu no primeiro filme. É sério. Porque você pode até tentar argumentar, dizendo, mas ele disse que apagaria a memória se caso ela fosse embora. Tá bom, mas ele usou isso em todo mundo? Ou melhor, as invenções dele não dão sempre defeito? Então isso não daria completamente errado? Ou seja, ele estraga completamente a cronologia. Algumas menções honrosas. Temos o Mr. Bean, Banícula e Zuzubalante. Esses dois últimos eu não coloquei na lista porque eu acho até divertidinho. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente os likes, das sugestões que tem no meu canal. Não esqueça de ativar a notificação e encher o de like caso gaste meus vídeos. Então, sou o André, tchau.